é o canal do vinho. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto bem importante para você consumidor. A gente vai falar do verdadeiro nível de açúcar dos vinhos. Muitos de vocês sabem, eu sou coordenadora de importação lá da Evino e alguns dos questionamentos que nós temos recebido bastante lá e eu vejo também aqui pelo canal é sobre o teor de açúcar do vinho e como esse vinho é classificado. E aí eu tô falando do vinho seco, meio seco, etc e tal, até o doce. Bom, vamos lá. Na legislação brasileira, vinhos que contêm até 4,0, ou seja, 4 gramas por litro de açúcar total. E aí quando eu falo açúcar total, eu tô me referindo a fructose, sacarose, todos os açúcares que envolvem ali esse processo de fermentação do vinho, etc. Enfim, desde lá da vinha até o processo de fermentação, esse vinho é considerado seco, ou seja, até 4,0 gramas por litro de açúcar total, o vinho é seco. O que acontece com os vinhos meio secos? Todo vinho que possui acima de 4 gramas por litro, ou seja, a gente já está falando de 4,1 gramas por litro de açúcar, até 25 gramas por litro de açúcar, de acordo com a legislação brasileira, esse vinho é considerado meio seco. Então percebam que a janela do vinho meio seco, ela é muito grande. Aí a gente entra mais uma vez falando de paladar e da percepção de cada um. Um vinho pode ser meio seco com 4,1 grama por litro de açúcar total. Ele pode ter aquela impressão ainda de um vinho seco, mas ele também pode ter essas 25 gramas por litro de açúcar total também. E aí com certeza a gente já vai perceber esse açúcar muito mais no nosso paladar por conta, enfim, dessa enormidade de açúcares ali disponíveis no nosso vinho. Por isso, é muito importante que você tenha algum problema em comprar vinho seco. Tem gente que fala que não toma vinho seco. Não toma vinho seco, porque vinho seco é vinho de baixa... meio seco. Não toma vinho meio seco, vinho meio seco é vinho de baixa qualidade. Olha, eu acho que você tem que rever os seus conceitos antes de falar que vinho meio seco é vinho de baixa qualidade. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Alguns vinhos, eles são produzidos com uvas tão maduras que possuem um potencial ali de açúcar tão grande que eles de fato acabam ficando um pouquinho ali meio seco, mas não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do vinho e sim com a escolha do produtor em deixar aquele vinho com aquele teor de açúcar. Tá? Então se você aí diz que não toma vinho seco de jeito nenhum, reveja um pouquinho dos seus conceitos. Para outras pessoas que possuem aí, no caso, diabetes, por exemplo, e que acabam tendo dificuldade em tomar alguns vinhos com esse teor de açúcar um pouquinho mais elevado, é importante que na hora da compra você tente entender aonde que tá esse vinho meio seco, em qual casa, né? Se ele é um vinho, se a gente tá falando de um vinho seco com 15 gramas por litro de açúcar, ou se a gente tá falando de um vinho seco com 5 gramas por litro de açúcar. Já os vinhos doces, eles têm acima de 25 gramas por litro de açúcar e aí o máximo dele não é determinado pela legislação brasileira. Ou seja, todos esses detalhes, eles não foram criados pelo produtor, pela importadora, pelo revendedor e sim é uma legislação do Ministério da Agricultura. Então, fica de olho na hora da sua compra, se isso de fato faz diferença para você, você tem que dar uma pesquisada e dar uma olhada com mais calma. Bom, é isso, espero que você tenha entendido mais ou menos como que funciona essa normativa, essa classificação. E, inclusive, vale notar que essa classificação é diferente de outros países, principalmente dos países europeus, tá? Então, o Brasil segue a sua própria norma, não está relacionada com nada ali na Europa, qualquer outro país.
Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, eu sei que é um vídeo bem curtinho, é de fato pra gente dar uma pincelada no assunto e matar alguma dúvida aí que você tenha logo de cara, mas se você tiver mais dúvidas, por favor me escreva, né? Mande seu comentário, mande seu e-mail, eu tenho o maior prazer em responder. E você já sabe, né? Aprender sobre vinhos é só aqui no canal do Vinho, o seu canal no YouTube, para aprender tudinho sobre o assunto de uma forma bem fácil. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!